Olá, bom dia. Talvez nos últimos dias a gente tenha ouvido falar muito em câncer do intestino ou câncer coloretal, mas essa não é uma novidade para os médicos. Só para você ter uma ideia, ele é o segundo câncer mais prevalente no Brasil. São 45 mil novos casos todos os anos. E é a segunda causa tanto para mulheres quanto para homens. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar mais informações, para você ficar sabendo tudo a respeito, foi a doutora Rebeca Nepomuceno, que é proctologista. Bom dia, doutora Rebeca. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, para que possamos conversar sobre câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Câncer de intestino, né? E a gente às vezes confunde, pensa que coloretal é uma coisa, câncer coloretal é uma coisa e câncer do intestino é outra. Não, são a mesma coisa. Exatamente. É o câncer que compromete o intestino grosso, o reto e o ânus. É um câncer extremamente frequente e que nós temos que orientar, desmistificar e conscientizar a população, entendendo que é um tumor prevenível. Existem algumas práticas nossas, como a colonoscopia, como método de rastreio e prevenção, que consegue conferir uma prevenção a esse paciente. Você falou uma coisa interessante, é prevenível e até previsível, dependendo da situação que o paciente está. Mas quando a gente fala em endoscopia, parece uma coisa natural, todo mundo faz com a maior tranquilidade. Quando fala em colonoscopia, a coisa parece que já fica assim um pouquinho, eu não vou fazer isso, é muito invasivo, porque é preconceito mesmo? Existe um tabu, na realidade, em relação a esse exame, Mas é um exame extremamente seguro, esclarecedor e eficaz, já que é um método diagnóstico e terapêutico. Através desse exame, nós conseguimos identificar pólipos que podem se transformar em câncer. Então, no momento em que esse pólipo é identificado, ele é retirado, então levando a uma prevenção do câncer coloretal e também na identificação de lesões precoces, Tumores precoces, eles têm uma taxa de cura de cerca de 90%. Então, a gente confere ao paciente uma sobrevida livre de doença de uma maneira muito importante, E a gente tem que lembrar, doutora, que ele não tem preferência por homens ou por mulheres, Não. Vamos dizer, na mesma proporção para os dois lados. Exatamente. É o segundo tumor mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. Só perdendo para o câncer de próstata nos homens e o câncer de mama nas mulheres. Então, é importante que a gente esclareça, que a gente oriente, para que esse rastreamento seja feito de maneira adequada, num período adequado, para que nós consigamos chegar antes do tumor. Pois é, eu sei que a prevenção é o melhor caminho sempre, Prevenir é melhor do que remediar, todo mundo diz isso, mas a gente não faz no dia a dia. Essa é uma doença que ela emite sinais, que ela tem sintomas, que a gente possa dizer, eu estou com alguma coisa errada, eu vou procurar um médico, ou ela vai se, vou usar uma palavra que ela vai se achegando de uma forma mais silenciosa, sem que a gente tome conhecimento do que está acontecendo. O tumor, ele é silencioso. Os sintomas, eles vão aparecer, mas a gente precisa começar a prestar mais atenção no nosso funcionamento, no funcionamento do intestino. Quando que a gente tem que levar em consideração? Quando que a gente tem que ter alerta? Quando se tem uma mudança do padrão intestinal, seja com diarreia, constipação ou uma alternância do hábito intestinal. Quando o paciente tem dor abdominal, uma perda de peso de forma inexplicada, sangramento nas fezes, um afilamento do calibre das fezes, as fezes mais achatadas, anemia. O paciente tem uma anemia que não consegue esclarecer qual é o local, o motivo, não sangra para ver, Precisa ser investigado. E, além do mais, as fezes mais escurecidas, A gente não pode esquecer de... Então, tem muito sintoma que, se a gente prestar atenção, a gente vai detectar que tem alguma coisa errada sensação de que não fez a evacuação por completa, É a sensação de que sempre tem algo a mais depois da evacuação. Entendi. E a senhora já disse que a taxa de prevenção, quando a taxa de remissão da doença, vamos dizer assim, é de 90%.
Mas as pessoas costumam chegar no seu consultório como? É muito difícil pegar um tumor inicial, mas graças a Deus, com essa conscientização que vem acontecendo, os pacientes têm procurado mais a especialidade, têm perdido mais essa vergonha de consultar esse é o termo correto, com o proctologista, né? Entendendo que existe sim o tabu em relação à especialidade, mas isso tem melhorado consideravelmente. E a gente tem conseguido sim diagnosticar tumores iniciais, mas existe uma frequência muito maior no diagnóstico de tumores mais avançados, já que é quando o paciente vai ter mais sintomas e ele vai chegar para a gente já de uma maneira mais fácil, digamos assim. De reverter a situação, né? Por falar em preconceito, vamos falar sobre essa especialidade, proctologista. Antes a gente só via homens como proctologista. Hoje a gente já tem muitas mulheres, né? Tinham poucas, agora já tem muitas mulheres nesse ramo. Os homens, eles se sentem à vontade de fazer uma consulta assim com vocês? É uma questão que a população masculina, né, homens em geral, já tem um receio de ir ao médico, né? Mulher procura mais. Mulher procura mais em qualquer situação. Exatamente. Mas nessa particularidade, existe aquele receio no primeiro contato, mas a gente vai conversando, vai deixando o paciente mais à vontade. Então, isso acaba deixando a consulta mais dinâmica, digamos assim. Eles conseguem aceitar mais tranquilamente a situação, sim, né? Conseguem, sim. E o tratamento? Vamos lá. Identificada a possibilidade de doença, o tratamento, ele é feito todo de forma gratuita, vamos dizer, pela rede pública, ou precisa ter um acesso mais especializado para que se consiga resultados bons? A rede pública, graças a Deus, nos oferece uma excelente estrutura para que a gente consiga tratar esse paciente adequadamente. Só que existe uma demanda reprimida de colonoscopia. O acesso da população à colonoscopia acaba ainda sendo um pouco mais restrito, porque é uma demanda muito grande para poucos locais em que a gente consegue oferecer. Então, a gente tem uma certa dificuldade em diagnosticar de forma mais precoce e prevenir, né, fazer uma prevenção mais efetiva pelo acesso mesmo ao exame. Mas a rede pública oferece cirurgias, oferece tratamento quimioterápico, radioterápico, oncologistas, especialistas, proctologistas, tudo que para adequar o tratamento àquele paciente. Pois é, e a gente tem um estado muito grande, né? A gente tem 217 municípios. Se aqui na capital essa situação não é tão fácil, eu imagino que no interior do estado a situação seja bem difícil, né? Realmente. O acesso é muito restrito a esse paciente. A fila de espera chega a quase 1 ano. Meu Deus! Para realizar a colonoscopia. 1 ano? 1 ano. Em 1 ano tudo pode acontecer. Em 1 ano tudo pode acontecer. E quando o paciente chega aqui, já chega com sintomas? Pois é. Isso que eu quero dizer. Se ele já está com sintoma, vocês recomendam a colonoscopia. Ele demora 1 ano para fazer a colonoscopia. Até que ele chegue, quer dizer, ele pode não chegar. Exatamente. E é o que restringe muito, né, a nossa atuação. Restringe porque quando a gente pode oferecer um tratamento curativo, se esse paciente demora muito tempo para ter o diagnóstico, o tratamento que a gente tem a oferecer, ele tem ainda uma porcentagem de cura, mas bem inferior. Então, por exemplo, se o paciente já é diagnosticado com tumor e com uma metástase local, o que é metástase? É quando esse tumor espalhou naquele local, a taxa de cura vai de 40% a 65%. Quando essa metástase é à distância, vai de 10% a 15%. Então, a gente tem uma redução significativa da taxa de cura. E isso acaba sendo extremamente prejudicial ao paciente. O assunto é tão complicado que a gente vai dar uma pausa aqui nessa nossa conversa. Vamos tomar uma água, vamos tomar um cafezinho, mas a gente vai voltar para continuar falando sobre isso. Afinal, a gente está falando sobre saúde. Um minutinho só e a gente volta já já.
Já estamos de volta, estamos falando aqui sobre a incidência de câncer coloretal, o câncer do intestino, que a gente já sabe que são a mesma coisa. Já falamos dos dados terríveis, que são 45 mil novos casos todos os anos aqui no Brasil, segundo dados do INCA. E eu estou conversando aqui com a doutora Rebeca Nepomuceno, que é proctologista, sobre todas essas dificuldades do diagnóstico e no acesso a esse diagnóstico, né? A gente falou que esse acesso é oferecido, mas é insuficiente para a população. Para que a gente não chegue nessa situação, a gente mesmo pode tentar, vamos dizer, detectar indícios que podem nos levar a pensar que a gente está com problema nessa situação. Teria esses indícios? São os sinais de alarme, né? São os sinais de alteração do hábito intestinal. São aqueles que a senhora já falou anteriormente, né? Exatamente. Mas e os cuidados preveníveis, tem? Tem. Por ser uma doença prevenível, o que se tem? O aumento do tumor, né, do diagnóstico de câncer, ele está globalmente, seja coloretal, mama, próstata. Isso tem aumentado porque nós temos feito mais diagnósticos. Mas existe uma máxima em relação ao estilo de vida da população, com consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo. A obesidade também é um fator de risco bem importante, já que nos últimos 20 anos se teve um aumento expressivo da população com sobrepeso e obesidade. Isso é verdade. Além do mais, a dieta, né? Uma dieta rica em fibras, ela ajuda a evitar a exposição dessa mucosa intestinal aos fatores irritativos que podem levar a uma alteração do DNA e, consequentemente, desencadear um tumor. Mas aí, só lhe interrompendo aqui, bem aqui nessa história das fibras, vamos lá. Para a gente que está aqui, que fala todo dia sobre isso, para quem tem acesso a essas informações, ótimo. Aí todo mundo pode dizer, mas na internet você pode saber tudo a respeito. Nem todo mundo tem acesso à internet. A pessoa pensa lá no interior, meu Deus, o que eu vou comer, o que eu posso comer para que eu tenha um intestino mais saudável, para evitar riscos nesse caso. Porque ele vai pensar que ele vai comer de manhã o pão, o café, o leite, vamos lá se tiver, e o açúcar. Sim. Daí, desses 4 aqui, o que teria fibra nesse caso, logo nessa primeira alimentação? Essa é uma pergunta complicada. O pão tem fibras, Isso. Né? O café, o leite um pouquinho, o café não tanto e o açúcar a gente precisa retirar. É que o alimento rico em fibra, ele além de proteger, né, o intestino, existe um fato que ele custa caro. É verdade. Então, assim, isso limita muito o acesso da população a uma dieta mais adequada. E aí a população ela vai ter mais acesso a alimentos ultraprocessados, processados. E o que são esses alimentos? É o salgadinho, é o suco de caixinha, alimentos com realçadores de sabor, com corantes, com adoçantes. Aquele macarrãozinho instantâneo que todo mundo recorre na hora do aperto, tá? Aquilo é uma praga, né? Exatamente, rico em sódio. Então, são alimentos que vão prejudicar o intestino, mas que a população em geral vai ter um acesso muito maior. Muito facilitado. Exatamente. Tem um preço mais baixo, é mais atrativo, é mais bonito. Ele pode até não ter sabor, mas tem uma coisa lá artificial que faz a gente achar que tem um sabor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que as frutas, que todo mundo tem acesso. Por exemplo, vamos voltar lá para o interior. Eu fico preocupada muito com essa informação que não chega até lá e que vocês acabam tendo um rebote, porque quando vem a situação já está mais grave, né? Mas se a gente pensar nas frutas, elas são uma fonte de fibra natural. Exatamente. E se a gente pensar, quase todo mundo tem acesso, né? Exatamente. Ter uma alimentação com fruta, mamão, uma laranja, né, uma maçã. Não é o suco da laranja. Não, é a a laranja si. com o bagaço, a maçã com a casca, a pera com a casca, uma tangerina quando se come em gominhos. Isso vai ajudar a proteger o intestino, né? Uma melancia, o mamão, tudo.
Então, alimentação saudável, é o que a gente fala, aquele tripé básico, né? Alimentação saudável, Rica em fibras. que contém fibras, que contém tudo isso que ela já falou. Diminui em 40% o risco de câncer. Olha uma só, alimentação gente. rica em fibras, Elton. Olha só, uma alimentação rica em fibras diminui 40%. E isso vale para todo mundo, viu? Porque o alimento ultraprocessado, eu sei que é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Exato. E um dado importante é que todo mundo gosta de um presunto, um salaminho, uma linguiça, uma salsicha, que são alimentos já declarados pela OMS como cancerígenos. E o último estudo demonstrou que o consumo diário de 50 gramas desses alimentos aumenta em 18 vezes o risco, 18%, o risco de desenvolvimento do câncer coloretal. Olha só, aí né, seria um caso de políticas públicas mesmo, né, voltado para esse lado, para não é nem proibição, um controle mais rigoroso da venda, do acesso, porque se eles são mais baratos e nem sempre a gente está com dinheiro para comprar uma alimentação mais saudável, a gente acaba comprando mais barato, porque a gente não pensa na hora, a gente pensa mais na fome do que na saúde, né? Exatamente. Principalmente se for para os nossos filhos, a gente vai pensar mais o quê? Quer matar a fome dos filhos. Exato. Então, vamos na coisa mais fácil. A salsicha, que é mais barata. A salsicha é mais barata, o presunto. Uma linguiça, ou a presuntada, tem uma presuntada. Exatamente. Que é para complicar mais a situação. Agora, a gente teve o caso da Preta Gil, super simbólico, que agora todo mundo fala de câncer coloretal e de câncer do intestino. Agora, com essa exposição toda, com essa movimentação em torno dessa doença, a senhora acredita que esses cuidados podem aumentar ou vai ser uma coisa momentânea, tipo onda que dá e passa? Eu acho que vai aumentar. Eu já vejo aumentando, até porque as práticas de estilo de vida mais saudável, isso tem se tornado uma febre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem um estímulo à diminuição do sedentarismo, né? O sedentarismo, quando a gente consegue diminuir e o paciente começa a ter uma atividade física mais regular, 30 minutos por dia ou 150 minutos de atividade mais intensa em uma semana, isso já confere uma proteção a ele. A busca por atendimento, essa conscientização, essa perda do tabu, isso tudo a gente já vem observando pelo aumento da quantidade de pacientes, pela procura, né, por ter despertado uma curiosidade. Isso é importante que continue. Agora deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Aí a gente ouve essas notícias todas, né? Aí você pensa, eu vou procurar um médico. Mas eu não tenho o dinheiro para pagar o médico. Eu vou primeiro lá na unidade básica de saúde, é isso, né? Isso. Mas lá não vai ter um especialista, eles vão me medicar, eles vão me examinar de uma forma geral. É facilitado esse acesso, a partir de uma consulta numa unidade de saúde, esse acesso ao especialista, ele é facilitado, ele demora, como é que acontece? Tá bom, a resposta já foi dada, né? Assim, na unidade básica de saúde, o médico de família, ele tem um papel extremamente importante. O médico de família, sim. Porque ele pode fazer a triagem, nos casos, realizando uma pesquisa de sangue oculto nas fezes dos pacientes. Quando positivo, esse exame indica que o paciente precisa fazer uma colonoscopia. Esse médico, ele também pode solicitar uma colonoscopia. Então, a rede, ela é toda interligada. E a gente tem, no médico de família, uma ponte, né, com a população. Ele consegue rastrear, ele tem esse papel de fazer esse rastreamento, essa prevenção também, assim como o especialista. Então, a população tem muito acesso ao médico de família. Ele é bom porque ele conhece um pouco da história de saúde de cada membro daquela família, né? Isso é bom porque cria o hábito, ele vai notar uma alteração de hábito, Exatamente. Né? E em termos hereditários, né, existem algumas síndromes, né, a polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, que são as principais síndromes relacionadas aos tumores coloretais, que são responsáveis por 10% desses tumores. Então, quando a gente identifica uma família com esse tipo de comportamento e alterações que são sugestivas dessas síndromes, o rastreamento ele deve começar muito mais cedo. E em todos os membros da família, né? Em todos os membros da família. O rastreamento do câncer coloretal ele começa
aos 20 a 25 anos. Começa E cedinho, de né? forma que esses pacientes devem fazer a colonoscopia anualmente ou a cada 2 anos. Então, esse acompanhamento deve ser muito mais próximo, né? Para que a gente consiga evitar. Pois é. Eu sozinha posso dizer assim, chegar no médico, olha, eu quero fazer uma colonoscopia? Não pode. É um exame indicado para todos os pacientes a partir dos 45 anos de idade, mas a gente sempre pede que seja avaliado por um médico antes, né, a indicação, né, desse exame. Não dá para chegar em uma clínica ou consultório e falar, vim fazer uma colonoscopia. Pois é, porque agora a gente está sendo inundados por essa enxurrada de informação a respeito. Ótimo, todo mundo fica um pouco mais consciente. Aí todo mundo diz assim, vou fazer uma colonoscopia. Mas para isso eu não posso simplesmente chegar lá no médico e dizer, doutora Rebeca, eu vim aqui fazer uma colonoscopia. Não. Eu preciso de ter uma indicação até chegar até você. Isso. É isso que me preocupa, porque até o seu pedido e o retorno desse exame para você pode levar 1 ano. Pode. Esse que é o problema, que a gente fica assim, é preciso se cuidar? Mas é preciso também políticas de saúde pública, mais acesso, um acesso mais facilitado, para que todo mundo chegue a tempo, porque 45 mil mortes por ano é um número muito alto. 45 mil novos casos. 1.000 novos casos, não são mortes, 1.000 novos casos, né? Eu não estou dizendo que todo mundo, eu já falei besteira, que todo mundo vai morrer, não. São 45 mil novos casos. Isso. O percentual de recuperação? É bom. É bom? É bom. É bom. Graças Quando a a gente Deus. consegue chegar nas primeiras, em um tumor precoce, né? Um tumor de início precoce. Quando está só o pólipo ali ainda, exato, né? Quando se tem essa chance de 90% a 95% de cura. Então a gente vai ficar torcendo aqui porque depois de todas essas informações, que todo mundo está mais consciente dos riscos, sabe que não é uma doença que vai acontecer só com o vizinho, com gente famosa, porque quando é com gente famosa a gente ouve e fica alarmado, mas essa gente famosa, isso aqui não acontece. Acontece com a gente, com todo mundo. 45 mil novos casos significa 45 mil novas pessoas que podem contrair essa doença. Então o cuidado vale para todo mundo e pode ser cuidado básico com a alimentação, como a doutora falou. Uma caminhada, a prática de atividade física. Vamos fazer a nossa parte? Se a gente fizer a nossa parte, não é? A gente já está com meio caminho andado, ou pelo menos 1/3 do caminho andado. Realmente, 50% de diminuição do risco de ter tumor. Pronto, então a gente faz a nossa parte e deixa o resto com os médicos que eles cuidam. Vocês cuidam, né? Exatamente. Olha, doutora Rebeca, a gente está rindo, às vezes está brincando, mas é só uma forma de tornar mais leve um assunto que é tão delicado, tão complicado, até de explicar é muito complicado. Então a gente está só levando de uma forma mais fácil para você. Muito obrigada pela sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje, por esse tema delicado logo no café da manhã. Mas muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço, Elda, é um prazer estar aqui. É um prazer ter a possibilidade de orientar, de desmistificar, como eu já falei, de conscientizar. Vamos não ter medo do proctologista. Isso, não tenha medo. É uma moça bonita dessa, não tem como ter medo de um proctologista. E a colonoscopia não é nenhum bicho-papão. Não, de forma alguma. É um exame muito seguro, em que o paciente fica dormindo, ele fica sedado durante a realização do exame. Pronto, gente. Então, assim, a preocupação é em termos do preparo do exame, que não é dos melhores, porque... Ela é muito agradável. Exato. Eu nunca fiz. Mas é um exame extremamente importante, que é preciso que a população entenda que é um exame que tem que entrar na rotina. Rotina de cuidado. Todo mundo entendeu, né, gente? Tem que entrar na rotina, os cuidados têm que entrar na rotina, a procura pelo médico tem que entrar na rotina. Cuidar da saúde é a nossa obrigação. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você que está do outro lado, que acompanhou todas essas informações e agora já sabe exatamente o que fazer para se tornar mais saudável. Tchau e até a próxima.